Alô, alô, torcedor alvinegro. Tá no ar mais um programa Zuno Vozão. Programa aí já oficial do torcedor do Ceará que tá numa alegria imensa. 27º programa Zuno Vozão. E o Zuno Vozão hoje vem com o carimbo da Série A nos últimos 3 anos. Virou carimbo. Campeão que pega o Vozão no Castelão. O que é, Reicílio? Que Peia, é? peia. É Pegou o peia Vozão no muita. É Castelão, meu feia amigo, e foi muita, campeão. doido. Tá com a faixinha, pode vir que a gente vai meter o carimbo nela. Toma, Foi doido. assim, 2018. Quem era o campeão 2018? 17? Corinthians. Corinthians. Peia? Peia. Feia. Quem era o campeão 2018 e pegou 2019 Vozão? Palmeiras. Palmeiras. Peia? Peia. Campeão Feia. 2019, pegou o Vozão no Flamengo. Castelão, Flamengo. Peia Peia. de novo. Feia. Peia. Tome. Peia consecutiva. Já dá pra pedir Ei, música lá ei. naquela TV lá, já dá pra pedir música. Já dá pra pedir Caiu música na- aí. E Bem, torcedor Caiu na alvinegro, arena, você que tá caiu vendo na- aí. Hã? Fala, Del. Caiu na arena o campeão Pena. Campeão Pena. Torcedor, você que tá aqui curtindo nas redes sociais, YouTube, vai lá no sininho, ó, pá, notificações. Se tá curtindo no Instagram e no Facebook, curte o nosso vídeo e vai dizendo aí pros seus amigos, vai soltando, porque o programa Zuno Vozão é o melhor programa de internet do Ceará. Aqui a gente não passa pano em ninguém, viu? Não tem pano na diretoria, não tem pano na federação, não tem pano na imprensa. O pé canta aqui, viu? O negócio canta. Mas hoje não é dia de muita coisa cantar, não. O negócio hoje aqui é falar muito da alegria dessa vitória do Ceará 2-0 sobre o Flamengo, né? Então, hoje nós temos convidados especiais aqui, né, Regis Filho, né, Del? E temos aqui convidados especiais. E eu já vou chamar, assim, como um bom receptor aqui, né, que estamos recebendo, né, uma pessoa nova, a gente já vai chamar direto nosso convidado. Vou pular aqui Regis Andrade, vou pular Delano e vou para Ivan Galvão aqui já perguntar para ele aí, né, o primeiro, né, muito prazer, Ivan, de estar conosco aqui em nosso programa, e segundo, e já dizer aí, alegria, alegria, Ivan. porra, não tem nem o que te falar, cara. Alegria pura, 2-0 aí foi um resultado que para muita gente era inesperado. A gente acreditava, lógico, mas era resultado difícil, jogo muito duro. Cara, vitória importantíssima para nossa conta, para a sequência do campeonato, dá confiança, principalmente para esses 2 próximos jogos, a gente ir buscar mais pontos e ficar numa situação bem mais confortável na tabela. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. É isso aí. E agora passando aqui para os carteirinha, né? O pessoal que já tem a cadeira cativa, né? É o novo cadeira cativa, né? Pessoal aqui da cadeira cativa, Delano Moreira e Regis Filho. Vou dar uma pulada aqui, porque hoje é o seguinte, o Ivan está em São Paulo, né, Ivan? Eu sou Paulo. Está em São Paulo. Agora- Então, o Ivan está em São Paulo. Então, vamos fazer a ponte aérea para o Canadá e vamos aqui para o Regis Filho. Está lá no Canadá. E aí, Regis Filho? Rapaz, aqui foi peia. Pelo menos que eu vi aqui na TV, não teve. Foi 2-0. Foi aí também? Foi peia também? É peia em todo canto, meu amigo. É Lá na peia em Austrália todo também canto. foi peia. Olha aí, aqui foi bom demais. Pois é, gente, muito feliz aí com a vitória, esses 3 pontos que na nosso cálculo, na nossa calculadora, a gente meio que botava um empate, uma vitória aqui seria sensacional. E mais uma vez, o Flamengo aí, então carimbamos essa faixa de campeão no Castelão e ganhamos esses 3 pontos importantíssimos para a sequência do campeonato, né? E o Ceará mostrando força, jogando em casa. E vamos lembrar de coisas aqui que a gente tem que puxar. Contratação, gente. A gente está aqui na fase boa, ganhamos o Flamengo, ótimo, mas precisamos ainda olhar lá para o nosso banco e ver, tá faltando peça, entendeu? Mas a gente conversa mais. É isso aí. Boa, muito boa. Falar um pouquinho também do que precisa, né? Não é porque a gente vence que a gente tem que esconder e botar para debaixo do tapete os defeitos que a gente consegue visualizar.
Mas eu vou aqui puxar um mote aqui pro Delano. Santos, Inter, Flamengo. Se você dissesse assim, qual o jogo que vai ser mais fácil vencer, você diria Flamengo, Delano? E aí, meninos, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui no programa, Nação Alvinegra. Espero que todo mundo hoje esteja feliz, relaxado. Ivan, quanto tempo, irmão? É um prazer estar recebendo aqui no nosso programa. Andrade, nem o mais otimista não vou dizer tão fácil, mas uma vitória tão bem construída, né? Tão segura, né? Tão segura. A gente foi um time que a gente está acostumado a ser no segundo tempo, durante todo o campeonato. No primeiro, a gente fez aquele jogo de um pouco mais de marcação embaixo, e acho que até no decorrer do programa a gente vai falar mais sobre isso. A gente até sofreu mais um pouquinho de forma até desnecessária por causa da escalação. Mas no segundo tempo a gente foi aquele padrão que a gente é na Série A, né? Aquele time reativo, letal, e que, diga-se de passagem, por mais paradoxal que seja, a gente sempre com posse de bola menor, o adversário não monta campana ali na nossa área, não faz pressão, entendeu? A gente sofre na marcação no meio, a gente sofre e consegue marcar no meio, mas a gente não leva aquela pressão absoluta de ninguém, não. Então, assim, foi uma vitória muito importante, como o Ivan falou, né? Muita gente cantando que esse jogo era um jogo onde qualquer placar era normal e aceitável. Eu não concordava com isso. Eu acho que, principalmente dentro de casa, a gente tem que ganhar os jogos, independente de quem seja, né? E uma vitória que, além de dar uma tranquilidade na tabela, dá uma confiança para o elenco, né? Pro decorrer da competição. Muito bom mesmo. Muito bom. Vamos passar para a nossa pauta, que o programa hoje ele tá bom para caramba. E a gente já vai para a pauta da zoeira, né? A zoeira aqui no Zoom, né? O auxiliar aí do Guardiola, né? Apontando para o nosso Gordiola. Ó, esse aí, viu? Esse aí disseram que imita você. Imita porra, é muito melhor, rapaz. O nosso gordo é melhor. E aí hoje tem gol do Gabigol. Tem gol aí do secador? Hein, Del? Hein, Gabi quem? Hein, Raiceiro? Gabi quem? Quem? Teve gol aí do 8C? Rapaz, até saber se alguém lá do Ceará, quando foi, né, pegar a roupagem do clube, né, se não achou o Gabigol no bolso do Luiz Otávio, né? Tem que ver se ele não ficou perdido por lá, se ele conseguiu embarcar. Mas, cara, que partida da gente, né? E o Flamengo, eu vejo muito pessoal lá do Sul, o Flamengo perdeu. O Flamengo não fez um mau jogo no primeiro tempo, não, viu? O Flamengo não fez um mau jogo no primeiro tempo, não. Inclusive, até o próprio Gabigol perdeu algumas oportunidades. Mas o nosso time, ele tem uma excelência, um padrão de marcação, cara, que há muito tempo eu não via, sabe, Andrade? A gente que é mais saudosista, né? Com esquemas táticos reativos, a gente que exalta tanto 2009, a gente exalta tanto 2017, que foram aqueles times que a gente tinha uma marcação muito forte, uma reatividade muito grande, uma letalidade, aquele time de 2018 também, da reta final da Série A. Cara, esse time atual, ele é uma aula tática, bicho, de reatividade e transição, entendeu? Então, é muita satisfação. A gente fica até um pouco assim, até mais empolgado. Eu não sei vocês, Delano, só para complementar, não sei vocês, mas é muito bom. Eu acho que é o único treinador de Ceará que eu vejo a coletiva pós-jogo. É o único. Porque ele analisa muito bem, cara. E ele entende. E tipo assim, você fica, caramba, mais uma vez a gente viu que ele fez um nó tático no adversário. Entendeu? E é muito por parte do Guto. Então, a gente tem técnicos anteriores que eu fico pensando, poxa, a questão do Lisca, né? O Lisca, aquele emocional e tal. Aí você vai lá pro Argel Fux, que, pelo amor de Deus. Aí você bota o Guto, o Enderson, até que ele dava umas coisas, mas, olha, eu dou dano, graças a Deus, que o Enderson foi lá se aventurar no Cruzeiro e a gente conseguiu o Guto. Porque o Guto, ele botou um elenco que ele não contratou, ele não chamou jogadores dele, e com o elenco que o Ceará tinha, ele conseguiu montar o padrão tático com esse elenco. Então, máximo respeito aí pro Guto, porque espero que ele continue aí à frente e continue mantendo esse padrão. Rapaz, eu te digo mais.
Eu falo mais ainda que isso, cara. Você olha o Guto nas entrevistas dele, ele mostra que ele entende, que ele sabe o que ele está fazendo, como ele também gosta muito de falar uma frase dele que ele fala muito durante o jogo também, né? Respeita meu trabalho. Cara, não deixa ninguém montar nele, não deixa juiz montar nele, ele se defende. Pode tomar seus cartões? Toma seus cartões, mas se impõe, cara. Não aceita ficar ouvindo besteira, não. Ele se impõe sempre. E eu não sei se vocês concordam, viu, Andrade? Dando já uma rápida pincelada para dar oportunidade para os meninos falarem mais sobre isso no decorrer do programa. O Guto, ele também tem uma qualidade. A de quando se equivoca, não na escalação, mas no encaixe de jogador, ele corrige isso no intervalo. E foi justamente o que aconteceu ontem. Ontem, a gente começou o jogo com o Ricardinho, não sei se vocês observaram, o Ricardinho fez uma partida muito parecida com a que ele fez contra o Vasco. O Ricardinho, ora estava de primeiro volante, ora estava ali dando combate, ou seja, a marcação ela ficou um pouco frouxa, porque o Ricardinho estava tendo que dobrar ali pela direita com o Samuel Xavier, e a gente via várias vezes o Vitinho no mano a mano com o Samuel Xavier. Então a dobra não aconteceu, justamente porque o Ricardinho não tem essa característica de marcar, né? Então a gente penou um pouquinho no primeiro tempo, o Flamengo teve um pouquinho mais de demarcação naquela parte do campo, naquela faixa do campo ali com o Vitinho e o Samuel Xavier, mas no intervalo ele reposicionou o Sobral e o Charles, né? Ele trouxe o Sobral mais para trás, liberou um pouco mais o Ricardinho, né? Tanto é que quando o Diego entrou de segundo volante, quem estava dando combate era o Ricardinho, que estava mais adiantado, sem aquela incumbência de marcar. E aí, a gente foi patrão do segundo tempo. Eu até falo, sem medo de me equivocar, que se a gente aproveita as nossas chances de contra-ataque, se a gente tem um contra-ataque mais otimizado, um contra-ataque mais concentrado, a gente ia sair com um placar mais elástico. 3-4-0 não seria exagero não, viu? Mas a gente teria dado uma goleada histórica no Flamengo aí. Isso. Justamente porque o Guto, ele tem essa capacidade. Quando ele dá uma errada na escalação ou numa forma de jogar do jogador, ele mesmo conserta sem precisar fazer alteração. Né? Foi o que aconteceu ontem com o Ricardinho e vou mais além. Muita gente critica o Ricardinho, porque o Ricardinho é da idade. Olha, Ricardinho de segundo volante, eu até me abstenho de comentar. Eu acho que é uma situação que nem adianta a gente debater. O Ricardinho não é mais volante. Não é. Já não era no decorrer da carreira. Mas o Ricardinho, nessa função, né, inclusive, mesmo sendo reserva, ele vai ser muito útil para a gente. Muito. Acredito demais. Já que a gente está falando de Guto, eu vou trazer aqui à tona uma coisa que eu já falei aqui no Vozão. Que quando ele assumiu o Ceará, as primeiras entrevistas dele, eu acho que o grande joker dele, né, o grande melé dele, foi ele ter jogado Sobral como o exemplo para o time. Então ele dizia, o meu exemplo, eu quero ter vários Fernando Sobrais, né? Ele dizia, eu quero ter, se eu tivesse 5 Sobral, era bom demais. O que ele estava ali falando, não na coletiva, mas para o elenco? Eu quero que vocês corram como esse cara corre. Então eu digo assim, o time do Guto, diferente de todos os times do Ceará que jogaram a Série A, ele é um time intenso. Ele é um time que a gente não viu, acho que no futebol cearense, uma intensidade como esse Ceará do Guto Ferreira joga. Parece que o Ceará ele entra a 150 km por hora. O time, em certo momento do jogo, eu acho que o jogo mais intenso que eu vi dos últimos tempos foi Ceará Internacional, primeiro tempo. Parecia aquele jogo que a gente estava vendo um futebol daqui a 20 anos. Onde os caras estavam correndo assim desesperadamente, a bola assim, você ficava, o que é isso que a gente está vendo? O Inter é um time super intenso, a gente é um time super intenso. E eu até brinquei, hoje eu estava falando contigo, né? Acho que era contigo, Del. Aí eu dizendo exatamente isso. O Ceará, ele começa a ter a carteirinha que eu disse, a carteira da Série A. Né? E aí eu vou puxar esse mote aqui. O que é a carteira da Série A? Carteira da Série A que eu acho é de todo o time da Série A que vai enfrentar o Ceará hoje, ele estuda. Ele vem enfrentar o Ceará e diz assim, rapaz, aquele time ali não é mole de vencer, não. Não é mole, não é um jogo para a gente brincar, não. Né? Se a gente brincar, a gente perde. Presta atenção que eles têm jogador A, B e C. Você vê hoje comentarista comentando o Ceará,
ele já comenta, ele já diz, Luiz Otávio não é novidade para ninguém. Entendeu? Ele já fala de jogador A, B, C e D de conhecimento de causa. Samuel Xavier não é novidade para ninguém. É diferente de um time do Ceará, 2, 3 anos atrás, que o cara diz, olha esse bom zagueiro Luiz Otávio. Não. O cara já diz assim, olha, o Luiz Otávio é um zagueiro muito bom, né? Um dos melhores zagueiros e tal. Então assim, eles já é uma... Aí é que eu brinco, a carteirinha de Série A. É de o adversário que vai lhe enfrentar ali respeito, o adversário não tem mais novidade no seu time. E aí é muito mais. Você precisa mostrar realmente e se impor dentro de campo perante isso. E foi isso que a gente fez ontem contra o Flamengo. Eu vou puxar um mote aqui para os amigos aqui, dessa 2018, 2019, 2020. Exatamente para embasar um pouquinho do que eu estou falando. Ó. 2018, em 10 rodadas, nós fizemos 4 pontos, naquele fatídico ano, né? Eu acho que em 10 rodadas a gente estava terminando pré-copa, né? Acho que foi pré-copa, fechou em 10, né? Se não me falha a memória. Né? Foi a pontuação do Ceará, foi 6 derrotas e 4 empates no pré-copa. 2019, 11 pontos, 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. E 2020, 13 pontos. E aí eu vou até puxar um outro mote. Presta atenção que o Ceará perdeu o mesmo tanto de 2019. O que eu vejo nesse time do Guto é que parece que é um time que, quando tem o resultado de vitória, ele segura mais. Aquele time do Henderson parece que não tinha gana da vitória. Ele fazia 1-0, deixava escapar resultado. Esse time do Guto não. Parece que é um time que ele... quando tem um resultado na mão, e isso é muito importante no campeonato de pontos corridos. Vou passar para os amigos, vou jogar a lenha na fogueira, eu vou deixar para quem quiser responder, né? Vamos. Quem levantar a mão primeiro. O que é que vocês acham aí? Então, eu acho que assim, a gente vê uma evolução clara, a gente vê que a gente não está numa situação como 2018, que era desesperador, 2019 era ok, mas assim, também não é a melhor da nossa campanha. Se você lembra, você não pode ficar tranquilo com 13 pontos agora. 2011, nessa rodada, se eu não me engano, a gente tinha 14 pontos. E 2010, naquela campanha maluca ali, que a gente chegou a 17 pontos em 5 jogos, ou em 7 jogos, a gente ficou com 19 na décima rodada. Então, assim, a gente já fez melhor, o que mostra que, apesar de ser um bom início, não garante nada pra gente, porque a gente chegou a cair com 14 pontos nesse momento do campeonato. Mas falando do que é bom mesmo aqui, cara, a gente vê que tem uma evolução sólida do time, como você falou. A gente pode até... a gente faz nosso jogo e a gente, quando tá com resultado, tá difícil de buscar esse resultado contra a gente, até porque a gente tá conseguindo ser bem reativo e quando tá com um resultado, mais reativo ainda. E diferente, como você falou, do ano passado, a gente não dá ponto no final. E eu acho que, assim, além disso, uma coisa que a gente melhorou também é quando a gente tá atrás, cara. Quando a gente tá atrás, a gente vê que o time tá brigando para buscar o resultado e a gente tá conseguindo ir atrás de alguns resultados. Diferente do que a gente via no time ano passado, que, cara, a gente dificilmente vai buscar qualquer resultado no passado, principalmente naquela reta final. Eu acho que... Andrade, só para falar sobre isso um pouco, a gente tem que analisar, por exemplo, saiu até uma matéria falando que o líder do campeonato de 2020, né, que atualmente é o Inter, ele tem o menor aproveitamento em relação aos últimos 10 anos assim, de campeonato brasileiro. Então, tá muito, se você vê ali o primeiro colocado até o sexto, a diferença é quase mínima. Enfim, eu acho que a qualidade do Campeonato Brasileiro desse ano está botando times medianos como o Ceará nessa possibilidade de conseguir uma pontuação boa, né? A gente também não pode se iludir que está tudo perfeito, né? A gente está aproveitando esse momento que dá para tirar esses pontos de times como o Flamengo, entendeu? Mas é para abrir o olho. Uma diferença de 2, por exemplo, o ano passado, a partir foi da 14ª rodada, né, que teve aquele jogo do Ceará e Chapecoense, que foi o ápice do Ceará do ano passado, foi na 14ª rodada. A partir daí o Ceará caiu. Sim, caiu, assim, começou a perder para o São Paulo, perdeu para Flamengo, aí saiu descendo e ficou na parte de baixo da tabela o tempo inteiro. Entendeu? Então o Ceará tem que aprender com as coisas do ano passado
para não pensar que agora tem gente falando, e aí, vamos brigar pela Libertadores? Calma, gente, né? Calma, que agora que a gente está criando o nosso caminho para saber o que a gente vai fazer mais à frente. Mas, por enquanto, meu amigo, uma vitória dessa é para ser comemorada e continuar pontuando, de pouquinho em pouquinho. E mostra a importância dos 2 próximos jogos, né? Que são 2 jogos, em teoria, mais fáceis. E que se a gente consegue buscar esses 6 pontos e a gente vai aos 19, aí sim a gente cria uma bela gordura para o campeonato e pode pensar realmente em alçar voos maiores. Até agora eu continuo olhando para a tabela, para o Z4, e é para lá a base que eu tenho que a gente tem que escapar. Eu costumo, e eu vou comparar, meninos, esse nosso time desse ano com o do ano passado, que é o que a gente tem assim, mais de simetria para poder fazer a comparação. O próprio Anderson Moreira, quando voltou para cá esse ano, ele disse que uma das coisas que ele procurou evoluir foi nessa questão do equilíbrio. Que o nosso time ano passado ele não tinha equilíbrio. Se você pegasse as entrevistas do Anderson ano passado, ele dizia: Ceará tem que jogar de igual para igual dentro e fora de casa. Ceará tem que propor o jogo dentro e fora de casa. E aí, esse dentro e fora de casa, esse propor jogo, como o Regis bem citou, teve prazo de validade até Chapecoense. Porque a gente não tinha jogadores com característica de marcação quando precisava. E é justamente que vai cair nesse ponto que você falou, Andrade, de segurar o resultado. A gente fazia 1-0, ou então estava no 0-0, e a gente não tinha jogadores com a característica dos que a gente tem hoje. Quem era o jogador do meu campo ano passado? Fabinho, Ricardinho, Galhardo e Bachola. Ou seja, 4 jogadores com características mínimas de marcação. Quem tem mais é o Fabinho. Né? E aí o Leandro Carvalho no ataque com aquele rapaz lá, que eu não Felipe Cardoso. Felipe Cardoso, né? E aí a gente não conseguia ser um time reativo, não conseguia recompor, e a gente passou 10 jogos sem vencer. A gente, Ivan, vem falando desde o começo do nosso programa, do Jogo do Vozão, desde os primeiros episódios, que o diferencial desse nosso time é que a gente tem as peças certas, nas posições corretas, com as características corretas. Jogador para marcar, a gente tem jogador para marcar. Jogador que marca e sai para o jogo, a gente tem jogador que marca e sai para o jogo. A gente tem um jogador definidor que é o Vina. A gente tem um atacante que fecha espaço e marca, que é o Leandro Carvalho. E lá na frente, muito embora tenha falhado um pouco, até porque não tem recebido mais tanta bola, a gente tem um camisa 9. E se deixar ele faz, entendeu? Porque o pessoal reclama muito, mas, gente, os zagueiros hoje, eles estão vendo o Kleber com os outros olhos. Entendeu? Então a marcação em cima do cara dobra. O cara hoje é um destaque. Então, assim, esse time da gente esse ano tem tudo que no ano passado não teve. Então, por isso que esse ano a gente não perde ponto besta, entendeu? E eu vou mais longe. Querendo não, o Clebão ali na frente. Vai lá, Nejó. Vou puxar o mote, negada, senão o programa não acaba, não. Negada, é o seguinte, eu até gosto de falar, o Del falou aí, e só para finalizar um pouquinho que você vinha falando, eu vou agora puxar aqui o mote do Robson de Castro, né, que adora dinheiro, não, adora economizar dinheiro, né? Ele adora economizar dinheiro. E aí eu vou dar a dica. Você montar na Série A um time para propor jogo, você tem que ter muita peça de reposição de jogador que propõe jogo com qualidade. O que eu estou querendo dizer? Esse jogador ele é muito caro. O jogador para propor jogo ele é caro. Você tem que ter no elenco um Galhardo, você tem que ter no elenco um Vina, você tem que ter um elenco Bachola, não. Mas você tem que ter jogadores como Galhardo e Vina em número de 3. Para você jogar uma Série A toda propondo o jogo. Porque na hora que o Galhardo sair, entra o Vina. Na hora que o Vina sair, entra o terceiro, que sei lá quem que vai ser. Jogadores nesse nível. Você tem que ter volantes de um nível, por exemplo, de um Ricardinho, sei lá, se a gente for jogar como Ricardo volante, em 3. É diferente, né? Quando você vai fazer um jogo que a gente faz reativo, que eu tenho que ter 3 Sobral. 3 Sobral é muito mais barato que 3 Vina. Agora vamos falar financeiro. É muito mais barato eu contratar 3 Sobral. É muito mais barato eu contratar 3 Charles. Não que esses jogadores tenham em propulsão. Mas um jogador como, por exemplo, Charles e o Willian Oliveira, que são jogadores que têm características muito semelhantes, o Ceará tem 2 no elenco, que são 2 jogadores que a gente não são caros no mercado, comparativo com meias de qualidade para propor jogo.
Então, eu até digo a dica, né, para o pessoal do Ceará. Esse estilo de elenco é um elenco muito mais fácil, que dá muito mais resultado de se montar numa Série A do que o elenco estilo Anderson Moreira de propor jogo, que muita gente gosta e acha bonito, né? Eu acho bonito ganhar. Jogar bonito e perder, deixa para o México, né? Jogamos como sempre, jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? Então, deixa para o México, que gosta disso aí, né, cara? Vamos pro jogo. Ceará e Flamengo, né? Flamengo e Ceará, Arena Castelão. O Vozão foi a campo com Fernando Praz, Samuel Xavier, Thiago Panhussá, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Charles, Ricardinho e Vina. Na frente, Sobral, Leandro Carvalho e Clebão. Então, essa foi a onzena de Ceará que foi a campo. Venceu o Flamengo por 2-0. E eu vou começar aqui o jogo, né, para vocês. Vou puxar o convidado hoje, do Ivan. Perguntar aí para o Ivan aí o que é que ele achou do jogo de hoje e as perspectivas dele aí com relação à partida. Cara, achei que, assim, jogo sensacional, como a gente já falou aqui, e principalmente o nosso setor defensivo. A gente teve uma defesa muito sólida nesse jogo. A gente teve 2 lances ali apenas que o Flamengo levou perigo, foi no primeiro tempo, aquela cabeçada do Gabigol ali em cima do Panhussá, e aquela arrancada do Gabigol também, que por sorte foi no pé ruim dele e acabou mandando para fora. De resto, cara, depois que passou esse primeiro tempo, o segundo tempo a gente deu aula. A gente fechadinho, a defesa muito sólida. Luiz Otávio e Thiago foram muito bem nesse momento. Samuel Xavier também muito. O Bruno Pacheco teve umas recuperações de lançamento de profundidade que ele buscou umas bolas que você olhava, puta merda, que bola, que tirada que o Bruno deu. E o Charles correu pra caralho, como sempre, e marcou muito, né? Então, assim, nossa defesa, a gente tá com uma defesa muito sólida, e quando a nossa defesa faz um jogo bom como hoje, fica complicado para os adversários. O ataque é que normalmente não resolve, e hoje, e nesse jogo, a gente conseguiu finalmente fazer nossos gols. Se a gente conseguir fazer o ataque ter eficiência e mantiver a eficiência de defesa, cara, a gente pode alçar voo muito maior no campeonato. E aí, Del? Suas perspectivas aí, perspectiva não. O que é que você viu nesse Ceará? Vou fazer uma pergunta legal. O que você viu nesse Ceará, Del, de diferente do Ceará de outras partidas? Eu até já falei. A capacidade do Guto de mudar uma forma de jogar sem alterar peças. Eu não tinha visto o Guto ainda fazer com tanta excelência o que ele fez hoje, ontem no caso, né? Que é esse reposicionamento. A gente sabe que o Guto lê muito jogo, que ele faz os conceitos no intervalo, mas com excelência igual ontem eu nunca vi. E eu acho que esse foi o diferencial. Se você vê, a nossa marcação no primeiro tempo estava muito frouxa, né? Tanto é que os volantes do Flamengo estavam indo muito para cima. Aquele Thiago Maia, se você observar, é quem estava distribuindo bola, um volante muito qualificado, né, de muita qualidade, e aí você via, né, a dobra no lado esquerdo não do lado direito não dando certo. Quando o Guto fez esse reposicionamento, cai naquilo que tu fala, Andrade, que a carteirinha da Série A, os clubes vão e se adequam, né? Quando o Ceará reposicionou, que foi o que o Domi fez? Ele chegou pro Thiago Maia e disse, olha, não sai mais. Fica, porque aí a gente tá perdendo em número no meio campo, estão avançando muito, o Ricardinho está bem posicionado agora, mas não deu certo, entendeu? Então, assim, a gente tomou conta do meio campo, a gente alugou o meio campo. Eu costumo dizer que a engrenagem Charles e Sobral, eles se casam muito, sabe? Eles se complementam muito, porque são 2 jogadores que eles estão ali naquele círculo de campo o tempo inteiro, né? Tanto de um lado como de outro, dificilmente perde um bote. Os caras parecem uma topeira, sai do buraco aqui, entra ali, sai do outro, tá na frente, tá atacando espaço. De novo ontem, a gente viu o Charles atacar os espaços vazios, o Sobral atacar os espaços vazios. Então, assim, o que me deixou mais satisfeito ontem, né, além de além da vitória, de tudo de benefício que isso traz, é essa capacidade que o Guto teve de poder mudar a forma de jogo dentro da forma que a gente já tem, uma simples mudança de postura, entendeu? Eu vou lá, vou dizer uma coisa aqui que eu acho legal. Eu acho que todo time tem que ter uma carta na manga.
E uma coisa que eu estou percebendo nesse Ceará do Guto Ferreira, e ontem na entrevista coletiva eu gostei muito de quando ele falou assim, ele disse assim, a bola parada é com auxiliar, não me recordo o nome, com auxiliar tal. Ou seja, o Ceará tem um auxiliar técnico só para pensar a bola parada, defensiva e ofensiva. Isso é muito fundamental. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho. O time do Ceará é um dos times na Série A de maior média de altura. A média de altura do Ceará é assustadora. Eu brinquei ontem no jogo, eu estava assistindo com os amigos, eu disse, cara, o Ceará parece uma Inglaterra jogando. De uma hora para outra para o jogo, mete 2, 3 bolas na área e ganha o jogo. Faz 1-0 e acaba o jogo. Parece aqueles times que jogam em inglês. Né? Um jogo velho chato, jogo chato, sem brilho, mas de uma hora para outra enfia 3 bolas na área, vem 2 grandão, acabou o jogo, negado. Então, assim, é o que a gente tá vendo aqui, ó, Luiz Otávio, Charles, e acabou. Então, assim, os times da Série A começam a olhar para o Ceará e entrar em campo e dizer assim, porra, não dá bola parada para esse time que a gente se complica na partida. Porra, não dá bola parada para os caras. Porra, não dá bola parada para os caras. E isso é muito ruim num jogo de futebol. É muito ruim você entrar numa partida de futebol sabendo que o seu adversário tem um ponto que ele é superior a você e ele pode ganhar a partida. Você joga na pressão. Você joga sem poder dar aquela bola para ele. Né? Ainda mais então, assim, eu parada, vejo né, isso Brad? como um recurso que o Guto Ferreira está sabendo trabalhar muito na Série A e todo mundo está jogando com o Ceará preocupado com isso. Todo mundo já sabe desse recurso. E é um recurso difícil de você parar. Porque a altura você não para, meu amigo. Você não cresce durante a temporada, não. O seu tamanho é o mesmo. Né? Então isso faz a diferença. E aí, Regis? Vamos reconhecer... Fala, Léo. Uma curiosidade, o Reis, até para você pegar o mote, tem umas críticas que estão sendo feitas ao Flamengo, o treinador, porque ele era o treinador de bola parada do Guardiola. Vocês sabiam disso? O Domi era o treinador de bola parada do Guardiola. Então, assim, ele como treinador de bola parada do Guardiola, ele tinha que ter, no mínimo, o cuidado de ter estudado o Ceará, que vem sendo cantado a verso e prosa, como um dos times de melhor bola parada do campeonato, entendeu? Vai lá, Regis. Pois é, só para falar quem é o auxiliar do Ceará é André Luiz, tá? Até o Guardiola citou ele. E o porquê isso é importante, né? Porque esse auxiliar, ele é específico para a bola parada, assim, treinar escanteio repetidamente, entendeu? E a gente está vendo nesse campeonato a importância de um Kleber como titular. Se você perceber na hora do gol do Luiz Otávio, o Kleber está puxando 2 marcadores ali. O que acontece? A gente tem uma zaga muito forte na bola aérea, a gente tem volantes também que são bons de bola aérea, e a gente bota ali uma confusão para quem vai marcar quem. Sobra ali o Luiz Otávio e cabeceia e é gol. Ou às vezes pro Kleber. Não sei se você viu no lance do gol do Luiz Otávio, quem estava marcando ele antes, quem estava encostado nele, sabe quem era? Michael. Então, assim, eles se erraram na marcação, não conseguiram se entender. O Michael foi com o Luiz Otávio e ele acabou fazendo gol. Pois é. O Luiz Otávio ele vai perder 10, ele perde 7. Aí, olha, a gente também tem que reconhecer o seguinte. Tá vendo aí, ó? Puxou a marcação aí. O que a gente tem que ver, né? É como o Del estava dizendo, a importância do Kleber. Eu sei que o Kleber ele não está fazendo boas partidas de maneira de postura ofensiva, né? De criar oportunidade, de chutar no gol, entendeu? Mas ele faz uma partida de puxar a marcação, de ser um jogador que chama a atenção dos zagueiros. E o que acontece nisso? Além disso, o Kleber ele ajuda na marcação. A passada do Kleber, se tu vê assim nas bolas que ele tenta roubar do adversário, ele bota o pé ali, meu irmão, ele consegue alcançar a bola de uma maneira que o cara não consegue cobrir, entendeu? Então o Kleber ele é importante nesses pontos também, e a gente tem que olhar para as outras funções que os jogadores têm. Porque o interessante do time do Guto é que cada jogador tem 2 funções no jogo. E a gente, pela primeira vez, a gente está vendo um time do Ceará onde tem o Leandro Carvalho, que ele é muito importante na ajuda defensiva. Você vê o Fernando Sobral, que até hoje a gente não sabe qual é a posição fixa dele. Ele não tem posição fixa. Ele ajuda no ataque, ele ajuda na defesa, ele ajuda no meio campo, volante. Então essa ajuda do coletivo faz com que o motorzinho funcione. E é engraçado, o jogo contra o Flamengo foi muito parecido com o jogo contra o Fortaleza.
Entendeu? A gente anulou as pontas, o poder mais forte do Flamengo, que outra coisa, o Flamengo é muito forte no meio, né? E a gente teve uma boa função do Charles jogando muita bola, e o Ricardinho, não que marcando muito bem, mas participando de setor. Ele meio que a posição dele acabava com que a bola não fluísse naquela região. Então, ele como jogador inteligente, ele sabe se colocar numa marcação mesmo para não correr muito. Ele é um jogador mais velho. Então, o Ricardinho, com o segundo tempo, ele ajeitou esse ponto, graças ao Guto. E o que acontece? Os jogadores entendendo essa tática do Guto, consegue funcionar. E a gente vê mais uma vez um time com 30 e tantos % de posse de bola ganhando um jogo, sem dar muitas oportunidades para o time adversário. Mas nesse jogo é especial porque é o Flamengo, é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com ataque dito o melhor ataque do campeonato. E a gente foi o rolo compressor em 2019. Que está escondido no bolso do Luiz Otávio. E do Thiago. A gente tem que lembrar que o Thiago está jogando muita bola com o Luiz Otávio. Muita bola. Entendeu? Então a gente vê Bruno Pacheco e Samuel Xavier jogaram partidaça. Essa formação, para mim, eu estou me sentindo bastante seguro com essa formação. Eu fiquei inseguro com o Ricardinho jogando? Fiquei, todos nós ficamos. Mas quando o Guto enxergou ali um pequeno vacilo que foi do primeiro tempo, aí o Ceará, em 13 minutos ali, matou o jogo. Os gols foram em 5 minutos. E aí a gente teve a oportunidade de fazer 3, logo em seguida. O Ceará ali foi muito intenso. E a gente conseguiu vencer o Flamengo assim. Pronto. Vou perguntar aqui pro Ivan, vou puxar um mote aqui pro Ivan. Ivan, você acha que esse Ricardinho aí, nessa posição de meia volante, que é o que ele faz aí mais ou menos, né? Pode ser uma peça interessante no Ceará com esse trio de ataque, que é diferente, entendo. Esse trio de ataque da gente, ele tem um perfil de marcação diferente daquele do ano passado. Teve um dado momento no jogo que acho que foi o Luiz Carlos Júnior, né, que estava narrando, o Flamengo estava saindo no tiro de meta e ele disse assim: olha o que o Ceará está fazendo na saída de bola. Os 3 jogadores assim, na linha da grande área, tudo assim como se fosse uns 100 metros rasos, né? Esperando para partir para cima do goleiro. Ele disse assim, olha o que é isso, né? O cara assim, como correndo atrás de prato de comida. Aí eu vou puxar esse mote para o Ivan. Será que esses 3 atacantes podem dar uma sobrevida que o torcedor do Ceará não esperava para o Ricardinho numa Série A, dele ter um jogo interessante para o clube? Cara, assim, eu acho que sim, eu acho que é possível, mas eu acho que o Ricardinho, no atual elenco, no atual momento da carreira dele, ele tem que ser opção e não a peça titular do time. Então, em momentos, em jogos onde você possa ver que tem essa possibilidade, você vê time que joga muito mais pela ponta do que pelo meio, que aí ele pode ter menos exigido na marcação ali no meio, e os nossos pontas podem descer mais para marcar e fazer justamente essa cobertura, eu acho que pode ter espaço. Então, situacionalmente, para jogos onde você enxergar o encaixe do Ricardinho, ele pode ser uma opção, mas eu ainda estaria com ele no banco e preferiria ver ele só entrando no segundo tempo para cadenciar jogo ou para buscar uma defesa que está muito retrancada. E aí, Del, eu vou agora fazer outra pergunta aqui. Onde você botaria o Willian Oliveira e Charles e onde você colocaria Ricardinho e Charles? O tipo de jogo, do jeito que você gosta. O Willian Oliveira e Charles é o habitual, né? É o que vem jogando. Inclusive, se o Willian Oliveira não tivesse suspenso, quem seria titular ao invés do Ricardinho era ele. Então, o Willian Oliveira e Charles é o nosso normal, né? O nosso poder de marcação, ele fica basicamente o mesmo de sempre. Eu concordo com o Ivan e linko muito com essa pergunta que você me fez. O Ricardinho é jogador para opção e para situação de jogo. Até acho que 3 atacantes possam dar sobrevida para o Ricardinho, mas em situação de jogo. Não que o Ricardinho comece jogando e que os 3 atacantes sejam em função do jogo do Ricardinho. Não. Acho que para esse estilo aí não dá certo, não.
Mas para a situação e para a opção, o Ricardinho, sim. Agora, outro detalhe importante, Andrade. Ao passo que a gente tem essas opções no meio campo, na defesa, cara, a gente também tá com muita opção boa. E eu vou fazer a minha culpa porque o Zulu Vozão, ele é um programa diferenciado nesse aspecto. Aqui a gente cobra, mas a gente não cobra por cobrar. A gente cobra com embasamento. E ao passo que a gente cobra, a gente também sabe elogiar. No começo do Zulu Vozão, não sei se vocês recordam, a gente fez muita crítica ao Thiago, né? Estava inseguro, vinha mal depois da contusão, não estava conseguindo render, a bola parada do Thiago estava muito ruim, mas o Thiago evoluiu, cara. O Thiago evoluiu de uma maneira assim tão rápida que hoje o Thiago é fundamental ali nesse esquema, inclusive a velocidade. O Thiago está com velocidade totalmente diferente do que ele tinha há alguns jogos atrás, entendeu? Naquela fase ruim dele. Ritmo de E o jogo, que é né? que deixa mais, e o que é que deixa mais tranquilo? É que tá voltando um jogador que era titular e que vinha numa fase tão boa como a que o Thiago tá agora, que é o Klaus. Então, assim, ainda tem o Lacerda, que embora tenha falhado no último jogo, mas aí é um menino novo e é promissor, a gente tem uma segurança nessas peças de reposição do meu campo para trás, entendeu? A gente tá muito seguro, cara, tá muito seguro, tem muita peça, mas do meu campo para frente, aquele lembrete que o Regis deu no começo do programa. Contratação. A gente precisa de peças de reposição no meu campo para frente. E peças que supram a ausência dos que estão aí. Só lá dentro, né? Exatamente sobre essas questões de contratação e por que no setor ofensivo. O último gol de atacante que a gente teve foi na 5ª rodada, entendeu? Contra o Bahia, que foi com o Kleber. Porque de lá para cá, Leandro Carvalho não faz gol, entendeu? Kleber também não, entendeu? Os Rafael Sobis, muito menos, entendeu? Os nossos atacantes, eles não estão, assim, fazendo gols. Então, a gente pode ter uma opção a mais que chegue aqui, mesmo que não seja o titular, assim, mas que ajude a fazer gol. Porque quem está fazendo gol? A nossa sorte é que o Vina está ali fazendo os gols, o Lima está fazendo gol e os nossos zagueiros e volantes ajudando bastante, né? Então, por enquanto está dando certo assim. Mas, gente, no setor ofensivo ali, se a gente perder algumas peças, a gente vai ter que aturar Bergson, vai ter que aturar aquelas coisas de 2019. E não é muito bom. E é sintomático, viu? O ataque fazer gol só há 4 rodadas sem fazer gol é sintomático. O Del, eu vou dar uma justificativa para isso aí do Regis Filho, né? Não é querendo dar desculpa. Mas o ataque do Ceará, ele tem uma função defensiva muito importante no jogo. Então, talvez o Guto, ele está tão preocupado que essa primeira linha defensiva, eu nem chamo de ataque, a primeira linha defensiva do Ceará funcione bem para que toda a engrenagem funcione do esquema dele. Então, talvez esses caras já estejam também aí, a gente tem que começar a pensar, extasiados fisicamente. Então, às vezes o cara não está fazendo gol porque não está conseguindo chegar lá na frente com respiração suficiente para definir bem. É aí onde a diretoria ela tem que começar a identificar o problema e trazer jogador para renovar, porque já os caras não vão conseguir mais nem marcar. Ainda mais aí com é os o dois problema. jogos A de gente vai ter semana, que né, botar. Andrade? Peraí, Ivan, um momento. A gente vai ter que botar. Qual é o momento, Regicílio? Vamos botar quem? Momento. Não. Baixola! Momento. Baixola! A gente vai ter que botar Baixola, mano. Ninguém quer botar Baixola no time, não, mano. Então, assim, tão bom. a gente não quer botar Baixola, a gente não quer botar Bergson. Fala, Ivan. Eu só queria falar esse momento que tem que ter nos Eu ia falar que é justamente por isso que a gente tem que falar em contratação, cara. Porque, assim, se você olhar os 11, a gente tem um time bom para colocar em campo com os 11. A gente tem que ter reposição. A gente tem reposição na zaga. A gente tem laterais que podem entrar e repor com uma qualidade boa. A gente tem volante para fazer alguma rotação. A gente ainda falta volante, mas tem algum para substituir. Fabinho ali para colocar de vez em quando, o Ricardinho que mostrou que pode ser uma opção hoje. Onde falta? Falta o nosso centroavante, que Sobis e Bergson, desculpa, não são jogadores para estar aqui, porque eles não encaixam com o nosso elenco. O Bergson é porque não dá mesmo, o Sobis porque não encaixa com o nosso estilo de jogo. E os nossos pontas, cara, que a gente tem
nada para colocar, é baixola, é difícil ver um substituto à altura do time titular. Então, as contratações têm que vir para a gente ter justamente esses caras para substituir sem ter que mudar o estilo de jogo do time. Num jogo que você precisa de substituição apenas física, que a gente vai precisar 2 jogos por semana até o final do campeonato, basicamente. Ninguém vai aguentar isso, o time vai chorar. E aí que eu acho que o elenco que tiver melhor vai sobressair. Esse é o meu medo, principalmente do campeonato, e o grande motivo que eu acho que a gente vai ver uma arrancada nos grandes no final do campeonato e uma queda significativa de rendimento dos times de baixa tabela. Gente, só para o espectador alvinegro saber e ter a ciência de que aqui não tem nada contra a pessoa baixola, certo? Não tem nada contra, mas é porque a gente vê o couro comendo no campo e o baixola Eu não tenho contra o jogador preguiçoso. Eu não gosto de jogador preguiçoso. Você vê o time na rotação de 130 por hora e o baixola andando dentro de campo, meu amigo. Não tem coração que exista, não. A pressão vai para 18 por 12. Aí eu tenho que tomar remédio, mas na hora do jogo não dá. Rapaz, é para ser preguiçoso, Del. Fica na arquibancada com a gente, ou então em casa, sentado na cadeira, morrendo de preguiça na poltrona. Para entrar em campo não é canto de preguiça, não. Mas é o jogador que não tá assimilando, cara. Não adianta, não tá. Aí é aquele negócio. É o jogador que não se cria em esquema intenso, que é o esquema que a gente tem. Não se cria esse tipo de jogador. Esse jogador se cria em esquema de dominação de jogo, de toque de bola, de imposição através do toque de bola. Aí ele vai, porque é um jogador que tem qualidade e por ter qualidade termina sendo necessário para o jogo. Só que para esse esquema do Ceará intenso que o Ceará vem fazendo na Série A, que é um esquema de times do tamanho do Ceará que é interessante se ter na Série A, o Bachola não vai servir nesse jogo. É mesmo que travar, é mesmo que você ter uma Ferrari, botar um freio de mão e sair uma Ferrari com freio de mão puxado. Não dá certo. Desculpa os amantes do Bachola, mas o bacholismo no Ceará está em baixa. Negado, vamos falar do que é bom. Nota Zoom. Rapaz, bacholismo foi bom, viu? Não tem sobralismo, é o bacholismo. Sobralismo. Estou sobralizado, meu irmão. Meu Deus. Eu não quero ficar bacholizado, não. Vamos lá. Negado, é o seguinte. Nota Zoom aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá, vou começar aí com o Ivan. Ivan, tá novidade. Ivan, é o seguinte. Pode nominar aí o jogador que você quer dar a maior nota. Pode dar a nota pro setor aí. Taca o pau aí. Cara, eu vou começar dando uma nota 9,5 pro nosso setor, principalmente pra zaga. Acho que ali a gente foi muito bem. 9,5 porque só não é 10 porque teve aqueles 2 lances que o Gabigol apareceu sozinho ali. Principalmente o primeiro, o de cabeça, que o Thiago deixou ele dar uma escorregada ali no meio. Foi quase perfeito, falhou naquele lance principalmente. Para mim ali foi onde a gente brilhou. O Charles para mim também, cara, foi um monstro no jogo, correu pra caralho. Ele e o Sobral ali, porra, deram todo o fôlego que a gente precisa, como sempre. Então para eles eu tô dando também uma nota 9 para eles. Se eu fosse dar uma nota pro Praz, eu acho que o Praz foi muito pouco exigido. Teve uma bola que ele precisou realmente defender, que ele rebateu relativamente bem, deu algum perigo, então dou um 8 para ele. E acho que os outros eu daria uma nota 7 para Kleber, para Cachaça, porque acho que apesar de ter feito um lado de marcação muito bom, eu acho que ainda deixou devendo no lado ofensivo. Só uma nota à parte aqui para o Cachaça, cara, eu gostei de ver ele um pouco mais agressivo nesse último jogo. Os últimos jogos a gente via ele tocando a bola de lado, eu vi ele começar a criar um pouco de confiança, tentar partir para cima, e esse é o Cachaça que a gente precisa aqui. É isso aí. Del, o que é que você acha aí? As notas aí do Ceará aí? Quem foi o melhor jogador do nosso time aí? E suas notas, diga lá. Eu vou começar por setor, mas vou começar de cima para baixo, porque eu quero fazer uma observação a um jogador. O ataque, nota 7,5, né? Justamente pela entrega, pela questão da marcação, a posição física, né? Como o Ivan adiantou, o Leandro Carvalho, para mim também fez a partida diferente das outras, porque ele tentou encarar a marcação, tentou ir para cima, pode não ter conseguido, pode não ter tido êxito em alguns lances, mas já foi aquele jogador mais agressivo, mais acostumado com quem está acostumado a ver. Né? O meu campo, uma nota 8,5, porque
Por exemplo, Vina faz uma partida abaixo da média dele, mas sai de campo com 2 assistências, né? E aí Sobral e Charles é aquela média que toda vida tem, entre 8 e 8,5, 7,5. Ricardinho, né? Também muito bem, vou dar nota 7,5 para ele pelo segundo tempo. Mas eu vou dar a nota 9 para a defesa, e vou dar a nota 9 para a defesa, simbolizada em um jogador especial que também foi nota 9. E que muito pouca gente fala, que é o nosso jogador mais regular da defesa. O Luiz Otávio ontem foi aquele monstro que a gente é acostumado a ver, né? Voltou a ser aquele Luiz Otávio. Alguns jogos, o Luiz Otávio vem realmente sendo aquele Luiz Otávio que é o ídolo, que é o zagueiro referência. Mas tem um jogador, para mim, que é o mais regular de toda a defesa desde a volta dos campeonatos. Chama-se Bruno Pacheco. O que esse cara vem jogando de forma regular é brincadeira. É brincadeira. Ninguém, muito pouco jogador consegue se criar ali pela esquerda do Ceará. Certo? Quando conseguiu é porque não jogou. O Inter fez algumas jogadas ali, mas o Pacheco estava suspenso. Então, assim, o cara é muito linear, entendeu? É muito regular o Bruno Pacheco na defesa. E você observa que quando ele vai para o ataque, ele consegue ser incisivo também, né? Acredito até que por questão de balanço defensivo, ele fique mais, o Samuel Xavier apoie mais. Mas, cara, o Bruno Pacheco, para mim, ele pode não ser o pilar dessa defesa, mas ele é o jogador mais regular. E é a ele a menção e a maior nota do jogo ontem, para mim, é do Bruno Pacheco. E aí, Regicílio, você? Diga aí sua nota aí, o ponto Vou fazer alto só uma do interrupção aqui antes. Posso só uma interrupção antes, que é o que eu queria falar, que eu deixei de falar. Achei que a gente falou as notas boas, onde foi bem. Teve um ponto que foi muito baixo para mim no jogo. Matheus Gonçalves, para mim, foi a decepção do jogo. Que ele vinha entrando bem nessas situações de a gente estar com placar. E esse último jogo, cara, achei que ele entrou mal. Não tocou quando precisava, não marcou. E às vezes que ele tentou passar pela marcação, ele perdeu todas. Não conseguiu fazer nada de produtivo no jogo. Acho que ele é um cara que tem a possibilidade de entrar e pode ser uma opção boa para jogos onde a gente está ganhando. Mas ontem ele realmente foi bem mal nessa situação. Volta lá, Regis Filho. Pois é. Então, como todo mundo está falando, eu vou já falar de setores, eu concordo com todos vocês. Eu vou dizer, para mim, 3 destaques, 3 jogadores. Eu gostei muito do Thiago, para mim foi uma das melhores partidas dele. Bruno Pacheco, o Del deu o destaque para ele também, foi muito bem. Mas eu fico com o Samuel Xavier. Assim, eu achei a partida do Samuel muito boa. Ele muito presente ali na ajuda na marcação. Ele se entende bem na questão. O Samuel Xavier, ele é um jogador que, quando a gente precisa muito dele, ele dá conta. Ele jogou muito bem o Clássico e jogou muito bem esse jogo. E eu gostei do Samuel Xavier nesse jogo. Mas o meu destaque mesmo do setor defensivo fica com o Luiz Otávio, Charles e eu fico com o Vina apenas 2 assistências. Cara, é muito importante a gente ter um jogador ali que a gente tem um pouquinho de esperança no setor ofensivo. O Vina, para mim, ele é esse jogador que simplesmente pode sobrar uma bola ali e ele encontrar um gol. E a gente precisa de um jogador desse. Foi alguns momentos com o Thiago Galhardo no ano passado, mas o Vina, ele é importante para um setor ofensivo que, sinceramente, esse jogo foi mal. Ofensivamente, o Ceará foi mal. A gente fez gol de bola parada, porque os nossos zagueiros e volantes estavam na área. Porque, de resto, o Leandro Carvalho tentava driblar, o Kleber ficava fora da área, e eu não gostei do setor ofensivo do Ceará nesse jogo. Mas é questão tática. O Guto optou por ser assim, por decidir nessa bola, e deu certo. Então, eu dou nota máxima também para o Guto. Então, meus destaques ficam com Vina, pela criatividade e pela assistência, Luiz Otávio e Samuel Xavier. Eu vou o seguinte, agora eu vou dar minhas notas. E na minha eu vou dizer o seguinte, eu quero, e eu penso o seguinte, uma partida como essa contra o Flamengo tem o mesmo quilate de uma vitória em um clássico, que é aquela partida onde você alavanca o elenco, onde você alavanca jogador, onde você recupera jogador, né? Então, um jogo desse, na minha opinião, eu achei 2 jogadores icônicos nessa partida.
E aí eu vou puxar dois nomes aqui. Primeiro, Luiz Otávio. Luiz Otávio vinha claudicante no campeonato, era um jogador que alterava altos e baixos, mas mais baixo do que alto, né? Ele não vinha se encaixando com ninguém, né? Vinha sendo capitão ali, talvez mais por sua imposição do que pela técnica. Então, Luiz Otávio fez uma partidaça, alto nível. Aquele Luiz Otávio que a gente conhece, né? Não precisa falar mais do que isso, já é suficiente para o torcedor do Ceará. E o outro jogador que vinha também numa maré que não era muito boa. E a gente até vinha falando aqui, dizendo, cara, ele já teve um nível, na Copa do Nordeste o nível dele estava aqui, ele tinha caído nas últimas partidas, que era o Charles. O Charles não vinha fazendo boas partidas de marcação, Charles não vinha sendo aquele jogador que a gente esperava dele nos últimos 4, 5 jogos, principalmente depois daquela contusão que ele teve, que ele voltou mais ou menos, e a gente ficou, rapaz, será que o Charles volta? Aí eu acho que ele mesmo sentiu que não estava tão bem ou com medo de ter uma lesão. E aí uma partida dessa contra o Flamengo, às vezes o cara diz, meu amigo, vai ou racha. Esse jogo é o jogo para eu jogar. Não tem esse negócio de vou ter medo de entrar. E o Charles fez uma partidaça. Charles foi um cachorro doido dentro nesse meio campo da gente. Marcou por ele pelo Ricardinho. Talvez o treinador disse assim, ó, tu vai entrar com o Ricardinho, tu não vai entrar com ele Oliveira. Tu vai ter que marcar por ele. Deve ter dito no pé do ouvido dele, né, pro Ricardinho não ouvir. Ele deve ter dito e o Charles entrou maluco nessa partida, marcando todo mundo. Então, assim, eu vou puxar esses dois ícones. Não que os outros não tenham sido muito bons. Eu sempre gosto de valorizar a marcação. E eu acho que os três jogadores de ataque, apesar de não criarem muito, apesar disso, eu vejo o futebol como um jogo coletivo, onde a função coletiva deles de marcação é algo que é fundamental para mim nesse time do Ceará. Eu não consigo enxergar um ataque do Ceará sem Leandro Carvalho, sem Sobral e sem Clebão. Desses que a gente tem, qualquer um desses que sair, a gente vai ter queda de rendimento defensivo de marcação. Aí é aquele negócio, será que a queda defensiva compensa o upgrade ofensivo? É aí onde eu acho que o Guto diz, eu prefiro ter uma boa defesa do que tentar esse upgrade no ataque com as peças que eu tenho. Então, diretoria, te vira, contrata o jogador para que a gente não perca o upgrade, o defensivo e tenha o upgrade ofensivo. Vai ter que ser um atacante de muita intensidade e de qualidade mais na frente para matar o jogo, estilo um Vina, em termos de qualidade para matar uma partida. Então, te vira, o problema da diretoria já não é meu. Então, vou ficar com esses dois jogadores aqui, Charles e Luiz Otávio. Apesar de que Fernando Praz fez uma grande partida, né? Apesar de que Bruno Pacheco foi espetacular, Ricardinho fez um bom jogo, até onde ele aguentou marcar bem, Vina sempre bem nas assistências. O Vina é o Cartola, né? É aquele cara que você vai pegar o Cartola, você bota ele no seu Cartola, porque se o Ceará ganhar, você fez bons pontos com o Vina. Então, o Vina é o nosso Cartola. Então, eu acho basicamente que a gente tem aí o que foi o nosso Ceará de hoje. Agora, vamos puxar aqui o gabinete do mal, né? Tem programa aí que tem homem mal, né? Agora a gente vai para o gabinete do mal aqui. Vamos falar desse gabinete que trabalha contra o Ceará. E aí, pessoal, o seguinte, ó. A gente pegou Guto Ferreira no jogo, na entrevista coletiva do jogo. Terminou essa entrevista. Terminou não, começou a entrevista coletiva. A primeira pergunta é aquele negócio. Rapaz, o cara chega achando graça. Se tu dá uma voadora nos peitos do cara, aí não tem condição, né? O cara vem na primeira pergunta, depois de uma vitória contra o atual campeão brasileiro, 2-0, de uma maneira sublime. Aí o cara vem perguntar. Olha a pergunta que foi feita. Eu vou só botar para vocês ouvirem. Uma vitória espetacular. Essa entrevista querendo criar
Aí, calma, amigos. Aí, vem programa colocar que Luiz Otávio e Fernando Sobral discutem após bolada. Eu nem vi isso no jogo. Eu não sei quem foi que achou essa pérola para fazer como matéria de programa uma discussão que eu não consegui enxergar entre Luiz Otávio e Fernando Sobral. Mas como o gabinete do mal ele trabalha, né? Aí hoje a gente recebe nos nossos na nosso WhatsApp essa imagem. Foi nem a gente criou, não, a gente recebeu. Né? O Ceará, quando perdeu para o Santos, o Ceará teve quantos jogadores? Foi bem uns 4 expulsos, né? Contra o Santos, treinador, expulsou até a mãe lá no jogo do Ceará e Santos. Né? O juiz veio para tomar o jogo, mas tomou de uma maneira agressiva. E aí o cara bota aí, com gol de Felipe Jonathan e 6 expulsões, o Ceará perde para Santos na Arena Castelão. Eu digo assim, olha a frieza com que o sistema trata o Ceará. Olha a frieza. E 6 expulsões, como se fosse assim, falou as expulsões, você nem como falou. Acho que foi muito ter falado. Agora, olha o empate do time querido deles, né? Do time querido, eu digo que é time querido. Para comparar o empate numa jogada de pênalti, que foi pênalti, e numa volta de pênalti, que foi volta de pênalti, porque houve invasão dos jogadores lá da equipe da Carniça e jogadores do Grêmio invadiram. Então, se invade os dois, volta normalmente para a marca do pênalti a bola. E aí, Leão é prejudicado pela arbitragem. Mas prejudicado de onde? Prejudicado de onde, né? Quer dizer que o Ceará não foi prejudicado contra o Santos. Né? O Ceará perdeu com um gol do Felipe Jonathan. Ainda para ressaltar, assim, perdeu com o jogo do ex-jogador. Quer dizer assim, vamos machucar e vamos pegar a ferida, meter o dedo assim, ó, e frescar com eles. E no outro não, é prejudicado. Olha só a denotação do prejudicado. Prejudicado em quê? Porque o lance foi analisado pelo VAR. Eu recebi imagem hoje que teve 3 jogadores do timezinho do Diário aqui, ó. Teve 3 jogadores desse jornal que pisaram na linha na hora do pênalti. Tá um pezinho na linha, ó. E pé na linha é invasão. 3, não era só um, não, eram 3 pisando na linha. Então vá, meu amigo, ele é claro, pisou na linha, é invasão e ponto final. E não tem prejudicado em mimimi, isso é coisa de torcedor, de assessoria de imprensa. Então, se vocês querem pousar como imparciais, façam jornalismo imparcial. Se não, vamos ser assessoria de imprensa, vai mudar logo a logomarca, bota 3 cores aí, a logomarca desse jornal, ou então faz um editorial, como algumas grandes revistas fazem, né? Por exemplo, a Veja, quando estava brigando lá com o PT, ela fez logo o editorial, tacou o pau, a gente é contra e pronto. Vai lá e diz, a gente é contra o Ceará, a gente gosta do Fortaleza e pronto. Simples, que a gente não compra o jornal de vocês e não engana ninguém. Assumam o time que vocês torcem, não precisam pousar de imparcial enganando bobocas. Vou passar aí, porque eu já perdi a paciência de falar desse gabinete do mal. Fala. 2 pontos aqui que eu acho que tem que falar nessa situação. Você olha o jogo, justamente Fortaleza e Grêmio, você lembra do Ceará e Grêmio. Um pênalti muito similar, que é onde o cara, ao invés de ter um apoio nas costas, que foi o do Fortaleza, a gente teve uma segurada na camisa de leve do Lacerda. O que saiu na manchete do Diário do Nordeste? Noite dos goleiros. Nem falou de arbitragem naquele pênalti. Foi um lance muito similar, marcado pelo VAR. E o gol do Grêmio foi regular, Ivan. O gol do Grêmio foi regular. Sim. E o segundo ponto, cara, apesar de eles tentarem, não sei se você viu depois do jogo, fizeram uma entrevista com o Luiz Otávio e perguntaram para ele justamente sobre esse desentendimento com ele. Perguntaram, Luiz Otávio, esse desentendimento com o Sobral. Desentendimento Sobral?
Mano, o cara é meu companheiro de quarto, pô. A gente dorme junto, a gente é amigão, pô. O que a gente tá discutindo aqui no calor do jogo? 2 minutos depois eu fui lá, cumprimentei, abracei ele. Vocês não mostraram porra nenhuma disso. Vocês querem só tirar o clima. A gente é amigo, pô. Se na hora de reclamar, eu quero reclamar mesmo. Eu quero que ele venha reclamar de mim quando eu estiver fazendo uma coisa errada. Então é do jogo e faz totalmente normal. Ele é meu amigo, companheiro de quarto. Cara, perfeito, Luiz Otávio. Mostrando para eles, para de querer encher o saco, e 2, aqui tem equipe, velho. Mostra a união da equipe. Eu tinha até parado de falar de uns tempos para cá sobre a atuação da imprensa aqui no estado. Porque gera rejeição, as pessoas lhe olham com os outros olhos, porque ninguém gosta de escutar a verdade. Quando você toca o dedo na ferida, você incomoda. Principalmente aquela galera que está em zona de conforto. Então, assim, eu não acho que seja ingenuidade o torcedor do Ceará querer que a mídia sulista não faça matérias tipo: o Flamengo perdeu pro Ceará, é uma vergonha. Foi uma vergonha, era uma vergonha empatar com o Ceará, é vergonha mais ainda perder. Eu acho perca de tempo, porque eles realmente são bairristas. E eles vão continuar sendo bairristas. Eles vão puxar o que é deles, para passar a dia deles. O que eu não posso aceitar, e que a torcida do Ceará não pode aceitar de forma alguma, por exemplo, como o Andrade bem linkou, Ceará e Santos, aquela ação criminosa daquele árbitro, aquela ação faccionada, que ele veio para cá com o único intuito de tomar o jogo do Ceará, e assim conseguiu. Tudo que ele fez ganhou uma manchete de nota de rodapé. Ontem, no caso, né, no jogo deles, um pênalti claríssimo que eles cometeram, uma invasão tripla, e tem gente da imprensa tergiversando e dizendo coisas totalmente contra o que a imagem mostra. A gente não quer, por exemplo, que puxe para o lado do Ceará. Tem até as preferências clubísticas deles, e a gente sabe quais são. Agora, no jornalismo, existe uma palavra chamada imparcialidade, né? Que até o Renan, ele é da área, ele fala com mais propriedade disso, mas eu não posso aceitar que, ao passo de serem imparciais, façam matérias com conotação de gerar crise onde não existe. Isso é desonestidade. Você colocar uma matéria onde o jogador discutiu com outro jogador por causa de uma bolada, isso é uma desonestidade sem tamanho. Há um jogo atrás, ou 2 jogos atrás, o jogador do rival, quando foi substituído e fazia uma partida pífia, diga-se de passagem, saiu chutando Gatorade, saiu botando a mão na cara de treinador. E o que foi que a gente viu na imprensa? Nada. O Vinícius sai balançando a cabeça, pode até ter saído chateado com ele mesmo, com o rendimento dele mesmo. Ninguém sabe, porque o jogador não se pronunciou. Mas se tiver saído chateado, é normal. O que é a primeira pergunta feita, meu amigo, pelo repórter? Como é que você administra essa crise? Cara, isso é desonesto. A gente não pode ficar calado com um negócio desse. A torcida do Ceará tem que policiar, tem que patrulhar e tem que bater de frente. Já chega. Sejam parciais, tenham um time de coração de vocês, elejam o treinador do século, mas não venham fomentar a crise onde não existe. Porque isso é desonestidade. Esse tipo de matéria aí é desonesta. Com o profissional de imprensa, com os outros profissionais de imprensa, com os profissionais de futebol que estão envolvidos no caso, porque, como o Ivan falou, os caras são amigos. Uma matéria dessa, além de tentar gerar crise, tenta gerar inimizade entre os caras, que são companheiros de quarto. Inclusive, hoje, estavam fazendo juras de amor no Instagram, para poder apagar toda essa imagem que foi feita. Então, assim, toleramos parcialidade. Agora, desonestidade, eu não tolero mais. E acredito que o Zuno Vozão vai continuar batendo nessa tecla de também não tolerar. Porque aqui a gente tem a liberdade de falar, certo? Mas falar com critério, falar com embasamento, mas a gente fala. Então, é uma coisa que a gente não pode aceitar. E a diretoria do Ceará, ela precisa agir nesse aspecto. Já passou da hora. Já passou da hora. O que eu vi hoje, na hora do almoço, eu embuiei, cara.
Aquela matéria de rodapé, passando o jogo do Ceará, e a matéria de rodapé era Luiz Otávio briga com o Sobral. Pelo amor de Deus, você não tem como aceitar um negócio desse. Então, assim, eu me exalto mesmo, é uma coisa que tira a gente do sério, a paciência da gente se esgota, mas é uma coisa que a gente vai ter que patrulhar. A torcida do Ceará, fica atento. E aí, o que é que você acha aí desse gabinete do mal? Andrade, deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu acho essas matérias tendenciosas que a imprensa não é só um jornal que faz isso, né? É uma coisa que se estende a muitos caminhos, a muitas áreas, sabe? E é o famoso clickbait, né? Se você cria uma matéria com uma polêmica, as pessoas já vão lá para clicar, para saber o que é, vai ser uma das matérias mais lidas, entendeu? E o que o jornalismo atual faz? Ele faz isso. O cara cria uma polêmica dentro de um jogo para fomentar, criar uma crise por fora para atingir quem está em campo, para atingir jogadores, entendeu? Aí tu vê o ser humano ali, como o Guto Ferreira, e fazendo aquela cara, meu irmão, a gente acabou de ganhar do atual campeão da Libertadores, de 2-0. Tu vem me fazer uma pergunta dessa, tá sem pauta, qual é a pauta que você quer? Entendeu? Então, é um jornalismo ridículo, entendeu? Que alguns jornais fazem, e o Ceará tem que se proteger dessas coisas. O torcedor alvinegro tem que entender e tem que interpretar que, ó, essa matéria é tendenciosa, entendeu? E falar, não respeita esse cara que está fazendo sua matéria, soltando, queimando. Agora, vamos lembrar uma coisa, que está acontecendo agora no estado do Ceará. Um senhorzinho ali, técnico do rival, que foi ovacionado, que ganhou a chave da cidade, né, homenageado na Assembleia, chegou e reclamou do gramado quando perdeu para a gente. E falando, esse gramado não é para ser utilizado para times de Série C, não é para ser utilizado para ninguém, só para ele. Entendeu? Aí o que aconteceu? O Ferroviário, que estava há pouco tempo líder da Série C, chega lá, não tem onde jogar. Por quê? Um pedido de um técnico botou pressão na Federação Cearense, que cancelou o mando de campo de um time, que é a terceira maior força do estado. E tipo assim, cadê a federação para ver isso? O que está acontecendo? E cadê a imprensa? Cadê a imprensa para falar sobre isso? Para dizer, galera, isso não é normal, o Ferroviário é o time daqui, ele tem que jogar em algum lugar. E, poxa, ficaram calados, porque tem um presidente lá, que é Rogério Ceni, né? Um presidente ali, que ele está mandando em tudo. Então, gente, é uma babação essas matérias, querem criar crise, e o Ceará tem que se proteger disso. Tem que se proteger desses tipos de matérias que estão sendo lançadas. Foi assim antes do Clássico Rei, falando que jogador como Fernando Sobral, e nem lembro outro jogador, ia fazer 7 jogos, está recebendo propostas do Grêmio. Enfim, criaram uma crise antes do jogo, perderam o jogo. Agora estão querendo criar crise porque está no Ceará no melhor momento, de novo, vão levar porrada. Então, é isso, gente. A gente precisa falar e a gente tem que repetir. Assim como a gente fala, precisamos de reforço, a gente tem que meter o dedo aí nessas matérias que estão saindo o tempo todo, para influenciar torcida e todo mundo. E eu vou mais longe, ó, para ser presidente do Ceará, para estar dirigindo o Ceará, não tem que ter medo de imprensa. Não tem que ter medo de imprensa. Vou dizer, ó, aí eu vou dizer que eles lá do lado de lá, eles têm um lado bom nisso aí. Se sair uma notinha de rodapé, falando do timeco deles lá, uma notinha de rodapé, os caras vão lá, ligam, fazem a maior esculhambação do mundo. Vocês lembram do menino lá do Cartão, não sei o que, aquele cabeludo? Cartoloco, isso aí mesmo. Vocês lembram dele? Que ele foi fazer aquelas brincadeiras de torcedor, chamar de pequenininho. Eu só vou falar a verdade. Mas assim, chamar de pequenininho, aquele negócio todo. E aí, o que aconteceu? Os caras foram lá na Globo, encheu o saco e não sei o quê, fizeram a maior zoada do mundo. Inclusive os próprios dirigentes do clube. Não foi torcedor, não, foi dirigente do clube fazendo isso. Então, assim, para a diretoria do Ceará entender
que essas crisezinhas que ficam sendo criadas, diretoria ganha campeonato, tem que blindar, viu? Não é para nós aqui no Zuno Vozão tá fazendo isso. Não é para o Guto Ferreira tá fazendo isso. Cadê o assessor de imprensa? Assessor de imprensa nessa hora é para puxar o microfone e dizer assim, Guto, responda não. Próximo. Se eu fosse assessor de imprensa, eu teria feito isso nessa pergunta. E além do mais... Peraí. Tira a credencial do cara desse, pô. O repórter que não, e além do mais... não pode estar lá. Por favor, você sai daqui. Você não... não quero saber. Sai daqui. Você não entrevista mais, não. Aí você vai querer só fazer as perguntas. Vou querer dizer que você é um cara que está sendo leviano aqui. Então, saia daqui. E eu dizia, eu dou entrevista para quem eu quero. E esse tipo de pergunta não é uma pergunta para ser feita. A primeira pergunta que está sendo feita aqui. Talvez depois de você fazer 5 perguntas, você faça essa. Então, outra, assim, além de ser uma coisa recorrente, Andrade. Que você vê que às vezes precisa de alguém chegar e dizer isso. Não é para o Guto estar dizendo isso. Eu acho que não é para o Guto. Então, o Ceará precisa ter mais cuidado com relação a isso. Imprensa é importante, é um setor importante. Isso gera torcida, porque você tem uma imprensa manipulando, você está manipulando a mídia e manipulando o torcedor. Então, depois não reclame, porque você tem menos sócio-torcedor, mais, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque você não está cuidando. Tem que cuidar em todos os setores. Pode falar aí, Dan. Não, e até, Andrade, quando é uma coisa recorrente, que não é a primeira pergunta capciosa, que o próprio repórter faz. Então, assim, vocês estão sendo muito radical. Não é radicalismo, não. É proteger o clube. Caça a credencial desse cara. Entendeu? Passa um tempo na geladeira. Se recicla, volta melhor, sabe? Volta mais parcial, volta mais evoluído. Acredito até que algumas perguntas não sejam feitas de forma maldosa, de má índole. Às vezes, o que acontece é despreparo mesmo do profissional. Mas a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Não pode, não é ser radical. É o zelo que a diretoria tem que ter com o clube que a gente está sugerindo. Porque, como você bem frisou, é manipulação de opinião, não é formação de opinião. É manipulação de opinião. E um time está aqui abaixo da gente na tabela, mas está tudo bem, é o injustiçado pela arbitragem, é o time que é garfado pelo jogo, e o outro que está aqui em cima da tabela é o time que tem briga entre jogador, que jogador sai satisfeito com o técnico. Não é assim, gente. Não é assim. Não é assim, a gente tem que dar um basta e a gente vai patrulhar. Eu, particularmente, tinha parado de fazer isso, porque até me dispus, discuti, mas eu vou voltar a fazer. Eu vou voltar a patrulhar, doa a quem doer. Obviamente, dentro do respeito, obviamente, dentro do critério, né? Que o meu direito termina quando começa do outro, mas eu, como torcedor do Ceará, vou patrulhar, sim, esse tipo de atitude desonesta, essa desonestidade intelectual. E eu vou dizer, só para finalizar esse tema, o único clube cearense que não tem motivo para crise é o Ceará, porque é o único cearense que ganhou alguma coisa esse ano. É o cearense que de 4 clássicos ganhou 2. Então, o Ceará não tem motivo para crise não, viu? Se tem time que está aí desesperado aí, pipocando o não sei o que para todo lado, esse time é outro. Então vocês vão criar crise lá no cabaré de onde vocês quiserem aí. No Ceará, não. Vamos encerrar esse assunto e vamos aqui, Ceará e Brusque. Perspectivas finais aí, nessa partida de quarta-feira. Aí já entramos em Copa do Brasil. Copa do Brasil, uma partida aí já para chegar nas oitavas, né? Para a gente dar o pulo para as oitavas de finais, para chegar na fase final da Copa do Brasil. E pela primeira vez, desde que dessa modalidade foi criada, eu acho que é a primeira vez que o Ceará ele tem a chance de avançar para essa fase de oitavas. Eu acredito que é. Teve aquele ano que a gente avançou, né? Que pegou o São Paulo e perdeu nas oitavas, né? A gente poderia escolher entre Copa do Brasil ou Sul-Americana, e o Ceará optou pela Copa do Brasil, né? Teve aquele ano. Que aí foi era fase internacional, né? Sul-Americana naquele ano. E já era fase internacional sul-americana naquele ano. Não, acho que aquela fase internacional ainda não tinha essa fase tão extensa, não. A fase era menor, eu acho. No ano que a gente escolheu o jogar Copa do Brasil, acho que a gente já sairia no internacional, mas não tenho certeza, não.
Né? Vamos lá. Então, Vamos. Ceará e Brusque aí, perspectivas. Ivan. Cara, vou começar falando que você viu, eu torci pra gente pegar o Brusque na hora do sorteio, era o time que eu queria pegar. Apesar da viagem e ser cansativo pro nosso elenco, eu acho que era o time mais fraco para pegar nessa fase da competição. Eu acho que é um jogo que a gente tem que ganhar com uma perna amarrada nas costas, bicho. Não tem que ter dificuldade nenhuma nesse jogo. Não vou dizer que a gente precisa golear, mas tem que voltar de lá com um bom resultado para dar tranquilidade e poder jogar um jogo a meia força no jogo de volta. Então tentar voltar com resultado bom na sacola e ter a tranquilidade para o jogo da volta, para quem sabe até poder pensar em poupar. Vou perguntar já pro Del, você pouparia nesse jogo contra o Brusque, iria com força máxima, pensando que tem Bragantino, depois tem Goiás, 2 jogos importantíssimos na Série A. Joga batata quente pra ti, Del. É logo no tema que eu adoro falar, né? Que é poupar jogador. Ivan, tem algumas coisas que a gente tem rejeição, e uma que eu tenho é poupar, porque eu sou adepto não poupar por poupar. Mas, cara, chega um momento na temporada que isso é inevitável. É secar alto, é viagem desgastante. A gente está na maratona de jogos muito grande, certo? Muitas viagens. Acabou de fazer uma viagem para Porto Alegre, né? E a gente pena, porque a gente está na ponta do país, o jogo é na outra ponta. Mas eu sou adepto daquela. Tá todo mundo bem para jogar? Vai pro jogo. Tem algum jogador que, porventura, há risco de contusão? Aí a gente já tem que começar com aquela história de, olha, segura aqui, porque são 2 jogos. Mas eu comungo muito com o que o Ivan falou. A gente precisa fazer um bom resultado no primeiro jogo, que é para justamente nos dar essa possibilidade até de poupar no segundo jogo. Entendeu? Ao passo de que não existe mais gol qualificado nessa fase. Gol qualificado acabou. Já tinha acabado na fase anterior. Então, assim, é uma tranquilidade a mais em partes, né? Porque você já vem para aquela de jogar em casa sabendo que o gol do adversário não vai fluir tanto. Mas pregando respeito sempre ao Brusque, que também não é um adversário bobo. Eliminou o próprio Guto Ferreira, diga-se de passagem, né? O Guto Ferreira caiu porque o Brusque eliminou e eliminou o Brasil com goleada de 5-1. Então, assim, a gente precisa fazer um jogo sólido, um bom resultado, para poder ter uma sequência mais tranquila. É o mais fraco, mas ainda é o líder, né? Da Série C. Hoje o Brusque ainda está em primeiro. Eu acho o seguinte, né? O Guto quer ganhar esse jogo, para se vingar, né? Além disso, a gente tem que ter cuidado com o Brusque, que é um timezinho de Série C, tá tendo uma boa campanha, provavelmente é um time que gosta de jogar nos seus domínios e tal, e a gente tem que trazer pelo menos um bom resultado, mesmo que seja um empate. Trazer um bom resultado de lá para decidir, porque o intervalo de jogo vai ser de 1 semana, né? Na outra quarta, a gente ainda faz o jogo de volta em casa. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu acho que o Ceará deve poupar, sim, jogadores para esse jogo. A gente vai ter, por exemplo, ter a volta do Rafael Sobis no ataque, porque o Kleber não joga. O Charles foi expulso no jogo do Vitória, então o nosso meio de campo provavelmente pode vir com o William Oliveira e Ricardinho, ou Fabinho, a gente não sabe. E na zaga eu pouparia, sim. Eu acho que o jogo foi muito intenso ali do Thiago e do Luiz Otávio. Eu mudaria ali na zaga. E os nossos laterais também. Sim, embora eles tenham descansado, né, por causa daquele espetáculo lá bizarro contra o Santos, que foram expulsos os nossos laterais, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente de lá vai sair para jogar contra o Bragantino no sábado, o intervalo é curto, e é um jogo importantíssimo para a gente manter um confronto direto, né? O Bragantino não está no melhor momento, é o lanterna da competição, e é um jogo muito importante para essa caminhada de ascensão do Ceará. Então, eu acho que tem sim que mexer em algumas peças, não terminando o padrão tático, mas eu tenho uma grande esperança desse jogo, que foi provado na Copa do Nordeste que o Guto é copeiro. O Guto é copeiro. Ele sabe jogar jogo de mata-mata. Então, eu acredito que o Ceará vai trazer um bom resultado de lá, mesmo que seja um empate, mas eu acho que o Ceará passa, sim, do Brusque. Não vai ser tão fácil, por causa desse ritmo de jogos em sequência. Poderia ser, se não fosse essa sequência bizarra, mas eu acho que o Ceará tem tudo para passar de fase. Vamos lá aqui, ó. Vou falar uma coisinha. Falando do Brusque e falando do Bragantino.
falou um pouquinho de Bragantino, eu quero citar uma coisa. Nós, torcedores do Ceará, sabemos bem o que é essa posição que o Bragantino está no campeonato, na lanterna, né? A gente sabe muito de 2018, que a gente vivenciou isso aí, e a gente sabe da importância que é, às vezes, pegar um adversário do seu nível para você se restabelecer no campeonato. Então, assim, o Bragantino deve estar esperando esse jogo do Ceará com uma faca nos dentes, de uma maneira que a gente pode se preparar. Esse jogo não vai ser fácil em Bragança Paulista. Eles vão entrar muito forte nesse jogo. Não estou querendo dizer que isso é uma desculpa para poupar, mas estou querendo dizer que a gente vai ter que, nesse momento, dar uma priorizada. Entendeu? Será que o jogo do Bragantino é o jogo que a gente não pode perder ponto? É. Né? Ou então, se a gente perder para o Bragantino, isso não é tão ruim, porque a gente já ganhou do Flamengo. Né? Então, aí é uma outra condição. Então, dessa maneira, deu uma cortada aqui, dessa maneira, eu vejo o seguinte, eu vejo que da maneira com que que vamos enfrentar o Bragantino, a gente tem que moldar esse jogo com o Brusque. E aí onde eu vejo que eu pouparia, sim, algum jogador que esteja sentindo e jogador que tenha principalmente uma idade um pouco mais avançada. E daria uma chance para aqueles que se foram bem. Por exemplo, vamos aqui, um próprio Ricardinho, que fez uma partida boa. Às vezes você chega e diz assim, bota o cara de novo. O cara tá bem, o cara tá feliz, né? Então, às vezes, é um momento para você dar uma chance para um cara desse, para ele ir, né? Então, é um momento para a gente também começar a apostar. Tira, às vezes, um Sobral, tenta um jogador ali que faça um jogo, talvez, de mais segurança. Só não coloque o Bachola, pelo amor de Deus. Hã? Não vá de Bachola, por favor. Bachola não, mano. Eu tô falando do jogador. Andrade, então, assim, talvez a gente tenha algumas peças, um Lima que vem entrando bem, um Ricardinho que vem entrando bem, dá uma opção para esses caras jogarem, esses caras também se sentirem úteis e importantes no campeonato. Tem muito cara que tem essa, né? Assim, pega um time de um campeonato e um time para outro para você dar aquele time se sentir, pronto, esse é o meu campeonato que eu estou jogando, então vou jogar tudo aqui. Então, Andrade, só para pincelar o que tu falou aí, Charles e Kleber não jogam, mas viajaram, né? Porque de lá os caras já vão direto para São Paulo. Então, assim, eu não queria, mas eu acho que o Guto vai dar uma bela mesclada nesse jogo, sabe? Jogadores como o Lima vão ser titulares, o William Oliveira vai voltar, o Fabinho não joga ainda, né? O Ricardinho também vai para o jogo. Eu creio que na zaga o Klaus já está disponível, né? Então não é nenhuma surpresa que apareça ou Lacerda ou Klaus nesse jogo na zaga. E ele vai poupar, ele vai dar uma mesclada. Ele deixou isso bem claro na coletiva. E eu vou mais além, Andrade, quando você fala do jogo do Bragantino, é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos e o Bragantino vem mordendo, principalmente pelo fato de ter se criado uma expectativa muito grande sobre esse Bragantino no começo do campeonato. Que era o time mais badalado, era o time que estava sendo formado para ser a pedra no sapato dos grandes, aquele time que era a vaga certa na Libertadores e está na lanterna do campeonato, inclusive jogando mal, né? Mas tem bons valores, tem bons jogadores que, como você falou, pode estar esperando esse jogo para dar uma guinada, né? Então, assim, eu acho que o Guto vai mesclar. É isso aí. Torcedor Alvinegro, encerramos aqui mais um programa Azul no Vozão, edição 27. Agradecer aí Regis Filho, Delano Moreira e Ivan aí pela presença no programa. Rapidinho, resultado de Ceará e Brusque, próximo jogo do Ceará, rapidinho aqui, cada um. Ivan. 2-0 para nós. Theo. 2-0 também. Regis. 1-0. Eu vou no 1-0. Eu gosto do 1-0, eu gosto do jogo sofrido. A gente é Ceará, a gente tem que sofrer mesmo. Se a gente não quiser sofrer, a gente ia torcer Real Madrid. Legal, a edição 27 acaba aqui, né? Zuno Vozão. Vozão, vamos lá, torcedor alvinegro, torcer por mais uma boa semana do Ceará, que a gente consiga encontrar aí essas vitórias contra Brusque e Bragantino. E voltamos com o nosso próximo programa aí,
Acompanhe nossas redes sociais, que sempre o Zuno Vozão, principalmente após os jogos do Ceará, está presente. Abraço, torcedor alvinegro!